Olá, que bom que você veio. Nós estamos começando mais uma aula do livro Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja, do Dr. T. Daly Johnson Jr. É um livro da editora Nutra Publicações. Se você ainda não está lendo o livro, eu recomendo que você leia para acompanhar melhor e entender melhor o que a gente está estudando aqui. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, Cristo como cabeça da igreja. E o que isso significa? Essa é a nossa aula 4 e nós estamos hoje começando, na verdade nós vamos entrar no meio do nosso livro. E o que esse capítulo importante vai falar para a gente? Você tem consciência da necessidade de mudar a cultura da sua igreja? Como, porém, isso pode ser feito na prática? Mudar a cultura e a igreja são ações desafiadoras. Você já deve saber disso se você em algum momento já está tentando fazer essa ação. A mudança necessária só pode ser realizada pelo cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Como cabeça da igreja, ele fornece então o padrão e o poder para que a igreja seja capaz de cuidar das almas. Você já tinha pensado nisso? Que o próprio Senhor Jesus é aquele que é o padrão e o poder para mudar, para que a igreja seja capaz de cuidar das almas? Pois é isso que o nosso autor diz sobre Jesus. Então, outra coisa importante é quem somos sempre determinará o que nós fazemos. Então, dependendo de quem você crê que você é, isso vai determinar os seus atos, as suas atitudes. Então, há duas verdades essenciais para a igreja cuidar do seu povo. A primeira verdade é que a centralidade de Cristo como cabeça. Isso é uma coisa essencial para a igreja se lembrar, para ela poder cuidar do seu povo. E a segunda verdade é a nossa submissão a Ele, submissão a Cristo, que é o cabeça. Jim Elliot, um missionário americano, dizia: é em Cristo que devemos buscar o padrão de como glorificar a Deus em nossa vida comunitária. Ou seja, Cristo, então, como a gente já disse anteriormente, é o nosso padrão para que a gente possa cuidar da igreja. E Elliot continua: o ponto central depende se Deus revelou ou não um padrão universal para a igreja no Novo Testamento. Será que Deus revelou isso? Se ele não revelou, qualquer coisa servirá, ou seja, a igreja pode ser de qualquer maneira se Cristo não revelou um padrão universal para a sua igreja. Qualquer coisa servirá desde que funcione. Mas estou convencido de que algo tão precioso para Cristo como sua noiva, a igreja, não teria sido deixado sem instruções claras sobre seu proceder. E eu recomendo que você leia a citação completa do Eliot. Aqui eu peguei um trecho apenas para fazer uma exposição na nossa aula, mas ela começa na página 95 e finaliza na página 96 do seu livro. Então, eu recomendo que você leia essa citação do Eliot. Ele está dizendo que Deus, como ele se preocupa muito e cuida muito da sua igreja, ele deixou um padrão, porque senão qualquer coisa poderia ser um padrão. E nós estamos vendo hoje igrejas que não cultuam a Deus verdadeiramente, né? Elas cultuam ao próprio homem, porque elas põem a música que agrada ao homem e não que cultua a Deus, que revela a Deus na sua letra. Então, entre outras coisas, né? A autoridade de Cristo. Então, a primeira doutrina essencial é que Jesus é o cabeça da igreja. Lambert, que é um teólogo, ele declarou assim: Jesus está no centro do aconselhamento bíblico efetivo, porque ele ocupa o centro da teologia cristã. Ele é o centro da teologia cristã porque ele é o centro de toda a vida. Jesus, então, é o centro da eclesiologia, que é o nosso entendimento do que é a igreja. Como Cristo, como cabeça da igreja, estabeleceu o ministério da igreja como um ministério de cuidado da alma? Como que Cristo fez isso? Será que ele mostrou
para a igreja como que a igreja deveria cuidar das almas. Será que ele fez isso? Então, para começar o assunto, não podemos abandonar a ideia de autoridade ordenada por Deus. O que é a ideia de autoridade? Dois erros que ocorrem sobre a autoridade são abuso de autoridade, ou seja, tiranizar ou ter domínio sobre a vida de alguém, ou a omissão, quando as autoridades então são passivas. Então, Deus ordenou a autoridade, mas como que essa autoridade está sendo usada pelos homens depois da queda, né? Então, ou os homens abusam da autoridade ou eles se omitem, quando então eles são passivos e não realizam essa autoridade que lhes foi delegada pelo Senhor. Se uma autoridade não cumpre seu papel dado por Deus, isso traz danos àqueles sobre seus cuidados. Então a gente vai ler esse trecho de Ezequiel 34, de 1 a 6. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Aqui nós vemos bem, então, em Ezequiel 34, de 1 a 6, essa ideia de que ou os pastores abusam da sua autoridade ou eles simplesmente abandonam as suas ovelhas. Então, Jesus é o nosso cabeça, e isso significa que ele possui então toda a autoridade. Nossa rebelião contra a autoridade de Deus pode não ser explícita, mas dispensar e ignorar a autoridade que é dada por Deus também é uma forma de rebelião. Ou seja, quando você dispensa, né, ou quando você ignora a autoridade que Deus nos deu, como essas pessoas que vão cuidar da igreja, então isso é chamado como rebelião, né? Cristo é o nosso cabeça e nós somos o seu corpo. A liderança de nosso Senhor deve então ser celebrada, pois é nosso dever e prazer viver debaixo desse senhorio. E veja, se você conhece o senhorio de Cristo, que é manso e humilde, você pode pensar que como é prazeroso viver embaixo desse senhorio, porque nem sempre a autoridade vai agir como o Jesus, mansamente, humildemente, compassivamente com aqueles que estão embaixo da sua autoridade. E isso deve nos dizer alguma coisa, não é? Cristo domina e reina sobre todos. Olha que bela declaração, né? Cristo domina e reina sobre todos. Todas as coisas foram criadas para Cristo e nele, em Cristo, tudo subsiste. O que devemos fazer então com essa declaração? O que isso significa para nós? Quais práticas estão implícitas na liderança de Cristo? Então, nós vamos começar falando sobre uma sutil rejeição. Nosso dever primário como crentes é exaltar a Cristo, amá-lo, adorá-lo por meio da nossa obediência. No entanto, negligenciamos Cristo como nosso cabeça pela maneira como praticamos o cuidado das almas. Todas as vezes que nós desprezamos as almas que Cristo deixou na sua igreja para serem cuidadas, nós então negligenciamos Cristo como o cabeça, como autoridade, como alguém que deve ser obedecido. Grande parte do cuidado pastoral se apoiou na psicologia e na psiquiatria, com pressuposições filosóficas distintas. A psicologia, então, ela oferece uma visão não bíblica sobre armatiologia.
eles creem que o problema básico da humanidade não é que nosso pecado nos separa de Deus. Ou seja, se o pecado não é o nosso problema central, a psicologia pode oferecer uma soteriologia, que é a doutrina da salvação, que é a fonte de esperança, de mudança e salvação, dissociada então de uma cristologia bíblica. Ou seja, a psicologia oferece uma doutrina da salvação que está separada de Cristo, divorciada de Jesus Cristo, que é a fonte, então, seria a fonte de esperança, mudança e salvação, mas ela usa uma outra fonte, a psicologia, de esperança, de mudança e de salvação, porque o pressuposto dela não é Cristo como Salvador. Psicologia é uma filosofia concorrente que não está baseada em Cristo e não é um aliado para cuidar da humanidade ferida. Ou seja, nós não podemos nos aliar à psicologia pensando que a psicologia vai resolver o problema da humanidade, porque a humanidade está ferida porque ela sofre porque é pecadora, não é? Então, a psicologia ela não vai ter essa visão de sofredores e pecadores. Nós temos então uma advertência de Paulo sobre as vãs filosofias. Colossenses 2,8 diz: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Parece uma boa palavra de alerta. A humanidade é hábil para criar filosofias vazias. A autoconfiança, a autoestima, a saúde e a riqueza moldaram nossas práticas mundanas com o cuidado da alma. O conselheiro bíblico Ed Welch identificou esse perigo ao dizer: se o pecado não é o nosso principal problema, então o Evangelho de Jesus deixou de ser o evento mais importante de toda a história humana. Ou seja, quando o pecado não é o problema principal do ser humano, nenhum sistema de terapia vai poder realmente ajudar na cura da alma, porque quem cura a alma é Cristo, o Senhor, a nossa autoridade. Então, o resultado de escolhermos recursos alternativos de esperança e de mudança é que deixamos de descansar na liderança suficiente de Cristo. Percebe? Então, nós começamos a buscar estratégias alternativas que não são Cristo. E isso, então, nos dá o cansaço, porque são cisternas rotas, como diz a palavra de Deus. Nós não podemos encontrar um verdadeiro sistema de mudança se não é aquele sistema que muda a pessoa de dentro para fora. É um sistema, o nosso sistema de mudança no aconselhamento bíblico é um sistema que muda a forma como a pessoa pensa e a forma como ela se comporta, e não como muitos sistemas seculares que querem mudar o comportamento apenas da pessoa e não atinge o coração dela, onde está alojado, onde mora e habita o pecado. Então, a filosofia humanista oferece uma visão não bíblica de nossos problemas humanos, portanto, oferece soluções não bíblicas. As Escrituras nos dizem que não devemos confiar na carne, em vez disso, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Como igreja, então, devemos seguir Jesus e encontrar nosso sustento nele. Jesus é a fonte da vida e o Espírito Santo é o nosso auxiliar e guia. O resultado, então, é crescimento em santificação. Todo o sistema bíblico de aconselhamento nos leva a sermos mais parecidos com Cristo. E esse movimento de sermos mais parecidos com Cristo é, então, a santificação progressiva que está acontecendo na nossa vida. A submissão da Igreja à autoridade de Cristo. Como devemos responder, como corpo de Cristo, à sua liderança amorosa? Devemos expressar nosso amor por ele nos submetendo à sua autoridade. Jesus disse: se você me ama,
Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, está em João 14,15. Ou seja, quando nós guardamos, e que isso quer dizer aqui obedecer os mandamentos do Senhor, isso é uma prova de que nós amamos Cristo. Não é assim? Quando nós obedecemos os nossos pais, nós os obedecemos porque nós os amamos, porque nós os respeitamos. Então, como cabeça, Jesus nos usa, nós que somos o seu corpo, para cumprir a sua obra. Essa obra é feita de acordo com sua palavra e pelo poder do Espírito Santo que ele nos deu. Jesus, então, prometeu construir a sua igreja. E Mateus 18, de 15 a 18, diz: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, sobre esta pedra, a igreja, ele vai edificar a igreja dele, certo? Então, Cristo que é aquele que edifica a sua igreja, ele é o cabeça, ele é a autoridade e ele então vai edificar a sua igreja. E graças a Deus por isso, porque se dependesse de nós, a igreja já estaria em ruínas, não é? Mas não depende de nós, depende de Cristo que está construindo a igreja e nós somos então os seus ajudantes. É Ele que nos anima, é Ele que nos instrui, é Ele que nos dá as ferramentas para sermos então seus coadjuvantes nessa edificação da igreja. A construção da igreja não é apenas o acréscimo de pessoas, não é apenas quantitativa, mas também o crescimento espiritual na edificação de um povo firme e completo em Cristo, alicerçado na grande confissão de Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, veja, a construção da igreja não é só quantitativa, mas qualitativa. Cada membro tem que crescer em maturidade até chegarmos como Cristo foi. Isso vai ser feito só no dia que Jesus voltar, mas nós continuamos seguindo a nossa carreira aqui como peregrinos, buscando a santificação. Então, à medida que Jesus nos torna mais maduros e parecidos com Ele em meio à nossa vida cotidiana, pela realização das funções que Ele deixou para a igreja realizar. A igreja não é construída de forma que desejamos, mas como Cristo determinou. E mais uma vez, graças a Deus por isso. As funções da igreja. A cultura da igreja moderna adotou o pragmatismo como lente principal para a tomada de decisões. O pragmatismo se apresenta de várias formas. Uma delas é tentar entreter as pessoas sobre os cuidados da igreja em vez de discipular. Veja, esse ponto é muito importante, porque muitos líderes de igreja, eles pensam que o entretenimento é aquilo que vai reter as pessoas na membresia de uma igreja. Mas o modelo de Cristo não é esse. Aquilo que retém as pessoas na igreja é justamente um movimento de discipulado, que é o que Cristo fez com seus apóstolos o tempo todo, discipulando. Por quê? Porque a pessoa vai aprender de Cristo. E quem edifica a igreja é o próprio Cristo. E todas as vezes que alguém aprende de Cristo e crê em Cristo como o seu Senhor, o Senhor da igreja, o Senhor da sua vida, essa pessoa então ela vai crescer intimamente, espiritualmente, e então ela vai permanecer no corpo de Cristo, porque ela vai obedecer ao Senhor, como ele disse. O pragmatismo, então, diminuiu a paciência que deveríamos ter com o lento processo de mudança das pessoas e reduziu a dependência que temos de Deus, ou seja, a própria igreja não tem paciência de esperar que a pessoa seja discipulada, isso é um processo, isso leva um tempo para acontecer, para que ela possa crescer em santidade.
Então, isso reduz a dependência que temos de Deus, porque nós deixamos de depender de Deus porque achamos que aquelas coisas que nós fazemos, as nossas estratégias, que vão encher a igreja. Mas muitas vezes esse tipo de estratégia de entretenimento, elas enchem a igreja apenas quantitativamente e essas pessoas não ficam, não permanecem na igreja, porque justamente elas não aprenderam de Cristo. Cada uma das funções da igreja serve ao nosso discipulado pessoal e oferece oportunidades para cada um dos membros do corpo participarem do discipulado de outros. Olha que coisa interessante. Então, os elementos que nós temos na igreja servem para nosso discipulado pessoal e para discipularmos uns aos outros. Você já pensou que o culto ele tem uma ordem e uma forma de acontecer que nós chamamos de liturgia, que nos levam ao elemento central do culto, que é a palavra de Deus sendo proclamada? Então, que o altar o púlpito está no meio do altar, geralmente, e ele tem um livro aberto ali, que é a palavra de Deus, e uma pessoa que proclama aquela palavra. E quando isso acontece, Jesus Cristo está ali conosco, e o seu Santo Espírito vai nos dando entendimento daquilo que está sendo proclamado. As funções abaixo, então, são para pensarmos nelas além de rituais e métodos, mas com cuidado de almas da igreja. Evangelismo. O resgate de uma pessoa das trevas para a luz tem implicações significativas para a alma humana. Temos paz com Deus, como diz Romanos 5:1. Somos livres para viver em Cristo, como está em 2 Coríntios 5:14. Não mais tememos a morte. Cristãos são chamados de ministros de reconciliação, como está em 2 Coríntios 4:7. A igreja, então, é comissionada para cuidar das almas, principalmente pelo compartilhamento das boas novas em Cristo. O evangelismo é um profundo cuidado com a alma que trava uma batalha espiritual para o bem dos outros, para que eles possam ter uma vida abundante e eterna. Você já tinha pensado no evangelismo como alguém que está travando uma batalha pela alma de alguém que não conhece Cristo? Pois é, eu achei essa palavra do Dale Johnson muito interessante. O discipulado, a grande comissão do Nosso Senhor nos chama a fazer discípulos. Então, uma das funções da igreja é evangelizar, a outra função da igreja é o discipulado. E nós não somos chamados apenas a ganhar almas, mas a trabalhar nas almas a fim de vê-las maduras em Cristo. Sabe, muitas vezes eu vejo sistemas de igreja, de evangelismo, que eles evangelizam, mas eles depois não discipulam. E o que acontece? A pessoa ela vai ficando sem entendimento, sem crescimento espiritual, porque ela tem que, para ela crescer em Cristo, ela precisa ser discipulada, ela precisa conhecer mais de Cristo. Então, o plano de Deus para a igreja ao fazer discípulos é auxiliar as pessoas a crescerem em maturidade, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que é o que está lá em Mateus 28, 20 ou 19 ou 20. Esse ministério de ensino e crescimento é o cuidado, então, da alma. Não fomos salvos meramente para escapar do inferno, fomos salvos para que Deus apresentasse um povo que causaria espanto ao mundo. Essa é uma fala do Dr. Martin Lloyd Jones, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele era um pregador inglês do século XX, perdão. As funções da igreja: discipulado. Discipulado, continuando, né, é o processo de ajudar o outro a caminhar com Cristo e ser confirmado à sua imagem. Deve ser conformado aqui. Algumas abordagens desumanizam o discipulado como se fosse algo apenas mecânico, que faz crescer automaticamente. Ou seja, não existe, uma pessoa não cresce porque ela vai só no culto, porque ela lê a Bíblia algumas vezes. Ela cresce quando intencionalmente alguém ajuda essa pessoa a crescer. Quando intencionalmente essa pessoa ela é um discípulo de Jesus Cristo, que busca conhecê-lo mais, amá-lo mais, conhecer as suas doutrinas ou seus ensinos, e aí sim ela vai crescer em maturidade.
O crescimento ocorre com o empenho das nossas faculdades, inclui o domínio das nossas emoções, a submissão da nossa vontade, a mudança do nosso comportamento e muito mais. Discipulado é algo orgânico, não pode ser programado porque envolve a aplicação das verdades eternas de Deus aos momentos e às experiências cotidianas da vida. É uma conformação de toda a nossa vida ao padrão da normalidade revelada a nós em Cristo. Discipulado acontece através do ensino e admoestação. O ensino deve estar conectado à realidade da vida. E veja, ensino e admoestação. O que ele está dizendo aqui é que muitas vezes, para ensinar, nós vamos ter que repreender. Vamos ter que repreender em amor, mas sim, a gente deve corrigir a rota da pessoa. E muitas vezes isso depende de você admoestar a pessoa. E admoestar é uma prova de amor pelo seu irmão, porque se ele está em pecado ou se ele está caindo em alguma tentação, ele vai gostar de saber disso e saber que você o ama e que você quer resgatá-lo de volta a Cristo para andar conforme Cristo quer que nós andemos. Então, algumas vezes conseguimos aprender mais quando observamos a vida da pessoa que vivem fielmente debaixo do senhorio de Cristo. Ou seja, o discipulado, ele não é algo apenas uma sessão de estudo bíblico, mas ele é vida na vida, como a gente diz, né? É um momento de que o discipulado, a pessoa que está sendo discipulada, ela observa a vida do discipulador. E isso também está ensinando, isso também é discipulado. É um discipulado, como nós dissemos, orgânico, né? Vida na vida. O ministério de aconselhamento é simplesmente uma consequência do processo de discipulado normal na igreja, ou seja, em algum momento, talvez, no discipulado normal, vai acontecer um momento de aconselhamento bíblico, ou seja, vai ter que haver um aprofundamento em alguma questão que essa pessoa precisa de mudança, ou em alguma circunstância que possa estar acontecendo na vida dela, que ela vai precisar de um suporte para que ela viva essa circunstância, não de forma pecadora, mas de forma bíblica. Então, quando o indivíduo se depara com um problema difícil em sua vida, um discipulado intensivo voltado para o problema se faz necessário. Encontros individuais e formais acontecem para tratar a questão. O propósito do aconselhamento bíblico é ajudar as pessoas a crescerem em maturidade e em santificação à medida que aprendem a lidar com o próprio pecado e com o sofrimento de forma que glorifique a Deus. Ou seja, muitas vezes, quando nós estamos em situações que exigem muito da gente, que são muito extremas, nós podemos agir ou falar de forma pecaminosa, não de forma que glorifique a Deus. E o conselheiro bíblico, ele é uma pessoa treinada para ajudar você a responder a essas questões, essas demandas da vida, de forma que você glorifique a Deus, que você honre a Deus. Portanto, Jesus não apenas edifica a sua igreja, adicionando pessoas salvas, ele também edifica a igreja desenvolvendo e amadurecendo aqueles a quem salvou. Ou seja, então, ele edifica a igreja trazendo as pessoas do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é uma questão de quantidade de pessoas, mas ele edifica a igreja desenvolvendo e amadurecendo a essas pessoas que foram evangelizadas e foram salvas. Agora elas têm que crescer em maturidade. É assim que Jesus Cristo, então, edifica a igreja. E nós temos algumas ordenanças. Nós temos uma das ordenanças é o batismo e a outra é a ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor são práticas vitais na igreja, essenciais. O batismo é um ato de obediência pelo qual um indivíduo proclama publicamente a sua fé em Cristo e se identifica com a comunhão dos santos. Essa proclamação pública é baseada a partir da qual um membro fica sobre a responsabilidade, é a base a partir da qual um membro fica sobre a responsabilidade da igreja. Ou seja,
você se torna membro da igreja a partir do momento que você foi batizado. Isso que nós cremos. A ceia do Senhor, que é a outra ordenança, é a parte essencial da comunhão da igreja. Por meio dela, nos lembramos da obra de Jesus para o perdão dos nossos pecados. E dessa forma, os crentes anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Isso está em 1 Coríntios 11, 26. Eu recomendo que você leia esse versículo. A ceia, então, é uma forma de cuidar da alma, uma oportunidade de examinarmos a nós mesmos diante de Deus, e ela vincula o autoexame à morte sacrificial de Cristo. Ou seja, você tem que se examinar e para entender que Cristo morreu pelos seus pecados. O objetivo dessa disciplina é produzir retidão e restauração na vida dos cristãos. A disciplina bíblica começa com relacionamentos de uns com os outros. Jay Adams, que é um teólogo, conselheiro bíblico, diz: a disciplina está intimamente ligada ao ensino. Ou seja, então, além do batismo e da ceia do Senhor, nós temos ainda a disciplina na igreja, que também é uma ordenança dentro da igreja. Deus usa a sua igreja como meio intencional de nos disciplinar para que possamos crescer em maturidade. Então, Jesus ensina que a primeira parte essencial da disciplina é examinar a si mesmo. E todo conselheiro bíblico, todo discipulador tem que ter esse hábito. Mateus 7, 3, 5 diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente como tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, ao nos examinarmos diante de Deus, ficamos mais propensos a abordar nosso irmão com humildade, gentileza, compaixão e com desejo então de restaurá-lo, em vez de querer acusá-lo ou de responder de maneira defensiva ou amargurada por causa de uma ofensa. Procurar o irmão para amorosamente tratar o pecado deveria então ser algo comum. Resolver a ofensa prontamente é bom para todos os envolvidos. Veja, eu penso que a igreja acaba não cumprindo essa disciplina na igreja, muitas vezes porque as pessoas elas não têm vínculos fortes suficientes, relacionamentos construídos com laços de amor para que ela possa chegar numa pessoa e amorosamente corrigir essa pessoa. Os pais corrigem os filhos e os filhos aceitam a correção porque eles sabem que quando eles estão sendo corrigidos pelos seus pais, eles estão sendo corrigidos por pessoas que os amam. Então, nós temos que ser membros de igreja que demonstram amor para que quando houver a necessidade de disciplina na igreja, essa pessoa possa confiar que nós estamos fazendo uma correção em amor. E isso demanda muitas vezes que investirmos intencionalmente em relacionamentos. A disciplina eclesiológica deve nos encorajar a não apenas sermos ouvintes da palavra, mas praticantes. Caso o irmão não se arrependa, então, depois que você falou com ele, iremos até ele com 2 ou 3 testemunhas. Mateus 18, se você quiser ler, vai ser bem interessante. Tem o propósito de que perdoemos assim como Cristo nos perdoou e que desejamos ver nossos irmãos praticando a justiça de Cristo na vida deles e não pecando, não caindo no pecado, né? Buscamos restauração para que se arrependam e andem corretamente com Deus. Se não nos importássemos com os outros, deixaríamos que continuassem sendo destruídos pelo pecado. Então, a disciplina na igreja é uma demonstração do seu irmão do seu amor fraterno pelo seu irmão que está, às vezes nem caiu em pecado ainda, mas você já está vendo que ele está perto, sendo tentado por alguma situação. Você pode então ser essa pessoa que vai ajudá-lo aplicando essa disciplina.
Nas ocasiões em que o irmão ainda não se arrepende, devemos levar à igreja. O propósito, então, é tornar a igreja ciente para que suplique e ore por ele. Ou seja, quando a igreja toma ciência de que alguém está em pecado, a igreja vai suplicar e orar por ele, para que possa ser restaurado a comunhão. Todo o processo tem como foco a restauração. Nós queremos que essa ovelhinha que está perdida, que está se perdendo, que está saindo fora do redil de Cristo, que ela seja restaurada, que ela seja trazida de volta para o redil. E nós podemos ser essas pessoas que vão ajudar Cristo, né? Nós somos talvez aquela parte visível do corpo de Cristo que vai ajudar essa pessoa a voltar para os braços do Senhor. Queremos nossos irmãos em comunhão conosco, mas infelizmente, se não se arrependem, terão que ser removidos da comunhão da igreja. Não são mais convidados a participarem da ceia, porque o memorial do perdão na morte do Senhor na cruz não é mais para eles. A igreja não deve dar uma falsa paz quando eles não estão em paz com o Senhor. Ou seja, a gente não deve mascarar o pecado dentro da igreja. Nós devemos ser essas pessoas amorosas que restauram o irmão ao corpo de Cristo. Uma efetiva disciplina eclesiástica promove o crescimento do corpo. E eu poderia dizer que quando a igreja não usa a disciplina, ela pode estar criando dentro dela uma doença contagiosa que vai passando de um membro para o outro. A disciplina da igreja produz o crescimento mais profundo. Um dos principais obstáculos para a disciplina da igreja é não conhecermos as pessoas no corpo de Cristo, nem sermos conhecidos. Ou seja, aquilo que eu falei, para nós exercermos a disciplina, nós precisamos intencionalmente investir em relacionamentos e relacionamentos profundos, relacionamentos verdadeiros. É mais fácil receber a correção de alguém quando sabemos que a outra pessoa ama a Deus profundamente, que ela nos ama e que está disposta a falar a verdade, porque deseja o nosso bem. A disciplina eclesiológica é um meio essencial de cuidado da alma oferecido por Deus como responsabilidade da igreja. A liderança de Jesus deveria nos fortalecer a fazer sua obra quando reconhecemos que Ele está trabalhando em nós e através de nós. Então, essa liderança deveria nos fortalecer a fazer a obra. Exaltamos a liderança de Cristo a honrarmos sua posição e a obedecermos a maneira que Ele tem de edificar a igreja. Para a glória de Cristo, outra implicação na liderança de Cristo é que nosso objetivo principal no cuidado da alma não deve ser fazer alguém se sentir melhor. Deve ser glorificar a Cristo, porque muitas vezes glorificar a Cristo significa que a gente vai deixar a pessoa desconfortável, né? Muitas vezes com o seu pecado, com uma atitude, com alguma palavra que ela falou. Então, quando glorificamos a Cristo na maneira como aconselhamos, também seremos úteis uns aos outros. Se a glória de Cristo for o objetivo da nossa vida, faz sentido que Deus tenha providenciado meios para que cumpramos essa obra por meio da sua palavra. Nosso objetivo principal no cuidado da alma não deve ser fazer alguém se sentir melhor, deve ser glorificar a Cristo. Para a gente concluir esse capítulo, todos os meios de Cristo para realizar sua obra não são baseados em pragmatismo, mas em verdades inegociáveis e imutáveis. A confissão de Cristo como Filho de Deus é a posição inalterável a partir da qual ele edifica a sua igreja. A forma, então, como Jesus edifica a sua igreja é fruto dessa verdade imutável e confessional. Então, chegamos ao final desse capítulo, vendo como Cristo é o cabeça da igreja, como ele nos transmite autoridade para nós sermos essas pessoas que cuidam da sua igreja, das pessoas da sua igreja. Então, eu espero que você leia o capítulo, porque isso vai aprofundar o seu entendimento
E é nesse momento, a sós com o Senhor, na leitura do seu livro, que o Espírito Santo vai poder trabalhar em situações ou atitudes que você tenha que você precise de mudanças, ou que você precise de mudanças talvez na sua forma de pensar. Então, faça um esforço e busque ler os capítulos. Se você não consegue ler antes, procure ler. Nós temos um intervalo de praticamente 15 dias entre uma aula e outra. Eu creio que é suficiente para você ler o capítulo. E no próximo capítulo, Cristo como nosso bom pastor. Então, nós vimos aqui Cristo como autoridade, e o próximo capítulo nós vamos ver essa outra face de Cristo como nosso bom pastor. O governo e a autoridade de Jesus estão sempre atrelados ao amor e à bondade. Jesus tem um interesse genuíno por nós, e isso é maravilhoso de nós sabermos que Jesus tem um interesse genuíno por nós. Então, obrigada por assistir mais essa aula. Continue seguindo a leitura do livro e qualquer coisa, qualquer dúvida, escreve nos comentários, entra no grupo do WhatsApp, procura a gente que a gente vai te ajudar na medida do possível, daquilo que a gente conhece. Então, até mais.